Damas e cavalheiros, sejam mais do que bem-vindos. O meu nome é Mike e ao longo da minha vida eu trabalhei em diversos lugares diferentes. Eu já trabalhei em sítio, eu já trabalhei como professor de inglês, dando aula em diferentes escolas de idiomas, mas de longe o trabalho mais diferente que eu já tive foi quando eu trabalhei em um navio de cruzeiros. E é engraçado que quando eu falo isso, né, que eu trabalhei em um navio de cruzeiros, algumas pessoas acham que foi uma coisa luxuosa, que foi alguma coisa glamurosa até. Mas isso é longe da verdade. Eu era um housekeeping steward, né? O que quer dizer que eu era um faxineiro, basicamente, né? Eu era um faz-tudo também, de certo modo. E eu tive que limpar coisas que nenhum homem merecia ver, basicamente. Então, todo tipo de dejeto que você imaginar. Especialmente quando eu fiquei a cargo de limpar os banheiros da popa, né? A popa é a parte de trás do navio. Mas enfim, foi uma experiência bem punk, porque era um trabalho pesado, né? Eu era faxineiro ali, eu tinha que limpar banheiro, quando o pessoal bebia muito e vomitava, eu tinha que ir lá limpar, enfim, carregar peso também. E no navio, né, pelo menos na minha função, a gente tinha que trabalhar 7 dias por semana, tipo, não tinha folga. Eu trabalhei lá, né, de abril de 2025 até o fim de outubro, quase ali início de novembro. E então foram aí uns 6 meses e 2 semanas, mais ou menos, sem nenhum dia de folga. Assim, pra não mentir, eu tive um dia de folga, que foi quando teve uma epidemia de virose no navio, aí eu tive meu dia de folga, ao longo de 6 meses. Mas, apesar dos pesares, não é uma experiência assim que eu me arrependo, assim, de um todo, porque eu consegui realizar o sonho de conhecer a Europa, né? Eu conheci o que mais de 10 países. Eu consegui juntar o dinheiro que eu queria juntar, né? Porque ali eu pude ter a oportunidade de ganhar em dólar. Mas, né, nem tudo são flores. Por conta da rotina que é extremamente pesada, né? A gente trabalhava ali de meio-dia à meia-noite, 7 dias por semana, às vezes até às 2 da manhã também. E você ali não pode usar Wi-Fi, né, sem pagar. Porque assim, você ganha em dólar, mas se você quiser usar a internet, você tem que pagar em euro por minuto. Então sai muito caro. Então, tem várias vantagens, mas também tem várias desvantagens. Aí por isso eu não voltaria a trabalhar em navio. Mas enfim, por que eu tô falando isso? Por que eu tô contando toda a rotina, né, de como que era trabalhar ali no navio? Porque quando você trabalha nesse tipo de lugar, o tempo passa de uma maneira bem diferente. Eu acho que o tempo se arrasta muito mais. Esses 6 meses que eu fiquei ali, tinha hora que pareciam que eram anos. E então você acaba presenciando muita coisa, sabe? Eu tenho várias histórias, tenho coleções e coleções de histórias, né? Algumas engraçadas, algumas divertidas, que realmente foi uma aventura. Mas tem histórias assim que não são tão legais. Tem histórias que me fizeram refletir bastante sobre o que é justiça, sobre o que é injustiça. E isso, de certo modo, por mais que tenham sido experiências ruins, algumas delas, né, experiências ruins fazem com que a gente cresça, né, e elas constroem caráter. E eu queria compartilhar um pouco disso. Queria compartilhar uma história que eu acabei presenciando e que me fez pensar bastante. E eu queria ver se com isso a gente conseguisse refletir sobre esse assunto e quem sabe chegar em algum lugar. Pois bem, a história é a seguinte. Eu embarquei no navio no dia 13 de abril, né, de 2025, desse ano. E eu embarquei no Porto de Santos, né? Eu moro no interior do estado de São Paulo, então eu atravessei o estado inteiro, aí eu fui até o Porto de Santos, embarquei no navio e ali a gente ficou fazendo a temporada brasileira por 2 semanas só. Então a gente ficava fazendo ali o navio, né? Ficava um dia em cada cidade. Ficava um dia em Santos, um dia em Ilhabela, um dia no Rio de Janeiro. Enfim, ficava fazendo toda essa rota. Daí a gente começou a fazer o crossing, né? O crossing a gente atravessa o oceano para ir em direção à Europa. E aí a gente fazia isso para ir lá no norte para fazer a temporada norueguesa, que lá na Noruega a gente fazia Alemanha, Dinamarca e Noruega, né? A gente passava a maior parte da semana na Noruega. Esse ciclo que eu falei para vocês, né? Alemanha, Dinamarca e Noruega, a gente repetia toda semana. Um cruzeiro tinha o tempo de uma semana. E no caso, enquanto nós fazíamos esse cruzeiro pelas cidades da Noruega, né, se eu não me engano, a gente fez Stavanger, Bergen e mais uma que eu não me lembro. Alguns brasileiros tinham o costume de fazer o seguinte: eles saíam do navio, né? Porque quando o navio está no porto e não é o seu horário de trabalho, você pode sair. E eles saíam com roupas de frio bem pesadas, com roupas de frio bem largas. Né? E como a gente estava na Noruega, meio que não é estranho. Por ser um país nórdico, fazia um pouco de frio ainda. Então até que fazia sentido, né? Ver as pessoas andando ali na rua com essas roupas largas. Só que o que eles faziam? Eles entravam nas lojas e aí eles
fingiam que iam experimentar as roupas, e aí ali, né, eles colocavam a roupa, com a desculpa que ia experimentar a roupa, e eles colocavam os casacos deles por cima, e eles simplesmente saíam da loja. Ou seja, eles roubaram, né, as roupas. E eles não fizeram isso uma vez. Como eles trabalhavam ali no navio e o navio já saía da cidade, ia para outra, né, no dia seguinte, eles faziam a mesma coisa na cidade seguinte. E começou a ter cada vez mais e mais brasileiros fazendo isso, porque um falava pro outro, aí o outro via como que era fácil roubar a roupa das lojas, né? E, e simplesmente ia subindo o número de pessoas que iam fazendo isso. E o negócio começou a ficar em um nível muito alto. E aí, né, alguma loja ali conseguiu pegar na câmera de segurança, viu que a pessoa trabalhava no navio, enfim, e aí entrou em contato com a empresa, né, com a dona do navio ali de cruzeiros. Resultado foi que a empresa teve que pagar, se eu não me engano, coisa de 10 mil euros pelas roupas que eles roubaram. E assim, o que eles estavam roubando não era uma camiseta qualquer, sabe? Eram jaquetas caras, assim, que custavam centenas de euros. Daí, alguns deles foram pegos. Eu não sei mais ou menos quantos foram pegos ali, mas eles foram pegos e desembarcados. Outros continuaram ali no navio, né? Porque ninguém dedurou, ou enfim, a segurança do navio não conseguiu descobrir todo mundo. Então, uma parte das pessoas que foram descobertas foram desembarcados e a outra continuou ali trabalhando no navio como se nada tivesse acontecido porque não foram descobertas. E uma coisa interessante é que dentre essas pessoas que conseguiram escapar, sabe, que não foram descobertas, que continuaram ali vivendo a vida normal dentro do navio, trabalhando, elas ficaram com as roupas que elas roubaram e ao invés de manter silêncio sobre isso, algumas delas ficavam se gabando. Então, por exemplo, teve o caso de um rapaz novo, eu acho que ele tinha o quê, uns 18, 19 anos. Ele estava com uma jaqueta que ele tinha roubado e ele foi até o crew bar. O crew bar é o seguinte, no navio a gente tem algumas coisas, algumas áreas de lazer que a tripulação pode fazer, né, pode participar. Uma delas é um bar que a gente tem acesso ali. Daí ele chegou ali no bar com a jaqueta, mostrando ali para todo mundo e se gabando de que ela valia coisa de 500 euros, né? E que ele não pagou 500 euros por ela, né? Todo mundo sabia que ele tinha roubado. Teve esses caras que eles roubaram essas roupas e foram para casa sem nenhuma consequência. E tiveram esses que foram pegos, né? A empresa terminou o contrato deles e mandou eles de volta para casa. Só que o que aconteceu foi o seguinte: muito pouco tempo depois, eles foram contratados por uma outra empresa de cruzeiros. E nessa empresa de cruzeiros, eles ganhavam um salário bem maior. Para vocês terem ideia, a empresa que eu trabalhei era como uma empresa mais de um pontapé inicial, sabe? Se você vai trabalhar em navio de cruzeiros, essas coisas assim. Né? Tanto que a maioria dali, eles queriam terminar o contrato deles para ir já para essa outra empresa. E esses caras que foram demitidos por terem roubado, não pouca coisa, eles foram mandados para casa e logo em seguida eles conseguiram um emprego nessa empresa que é bem melhor, onde eles faziam o trabalho que eles faziam antes, só ganhando bem mais, sabe? Quase o dobro. Daí você se pergunta, mas por quê? Sabe? Como assim? E aí vem um detalhe bem importante para essa história. Se você quer trabalhar em uma empresa de cruzeiros, existem dois caminhos. O primeiro deles, que foi o que eu peguei, é quando você entra em contato com uma agência. Essa agência, ela é ligada ao navio e ali, né, você entra em contato com a agência e ela vai pedir o seu currículo, passaporte, exame médico, um monte de coisa. Dentre essas coisas, vai, por exemplo, pedir 2 cursos de STCW, né, que são cursos marinhos ali, que você faz, né, que é de combate a incêndio, um monte de coisa. E esses cursos, por exemplo, são pagos. Eu tive que pagar, né, com o meu próprio dinheiro e eu tive que viajar da onde eu moro até Guarulhos para fazer esses cursos, né? E é uma viagem, para mim é uma viagem de ônibus de 10 horas, né? E tudo isso eu tive que pagar, ir atrás do visto de trabalho, tudo mais. Só que existe um segundo caminho, que é pelo Instituto Neymar. E esse é um ponto um pouquinho mais delicado, que é o seguinte: o Neymar, sem o Neymar, jogador de futebol, ele tem um instituto, e esse instituto é o seguinte: para o pessoal que estuda em escolas públicas na cidade de Santos, especificamente as escolas que o Neymar estudou, essas pessoas podem entrar em um programa, né, que é parte, né, do instituto, onde ele paga para você.
tudo, né? É claro que tem alguns critérios que você tem que atender, né? Você não pode ter alta renda, né? Você tem que ser de uma família de baixa renda, enfim. E aí, né, no instituto você consegue estudar inglês, você consegue fazer os treinamentos ali e sem ter que pagar nada. Então, meio que o instituto do Neymar, que é tecnicamente um instituto de caridade, ele paga para você, ele paga os cursos, ele paga tudo para você poder trabalhar no navio de cruzeiros. Só que isso traz alguns problemas. Primeiro deles, a maioria desse pessoal acabou de sair do ensino médio. Então, é um pessoal que acabou de completar 18 anos. A maioria deles nunca teve um emprego na vida. E aí vocês já ouviram quando eu expliquei a rotina do navio, né, de trabalho. São 7 dias por semana. Mais de 12 horas de trabalho por dia. Né? Quando eu falei que eu trabalho que eu trabalhava do meio-dia à meia-noite, às vezes só tinha uma hora e meia ali de intervalo. Né? E às vezes, como eu disse antes, a gente trabalhava até as 2 da madrugada. E era trabalho pesado, era carregando peso, era limpando coisa nojenta. Então, você tem ali um monte de jovens, né? Um monte de rapaz que mal sabe o que quer da vida. E esse é o primeiro emprego deles. Então, muitos ali chegam naquela rotina que é pesada e já pedem para sair o quanto antes. Então, você tem ali essas pessoas que elas conseguem entrar de um jeito mais fácil pelo Instituto Neymar. Eu falo mais fácil porque elas não tiveram que pagar os cursos que eu paguei, elas não tiveram muito custo, assim, com outras coisas, né, que toda a parte burocrática, né, então você tem que pagar exames de saúde, visto de trabalho internacional, enfim, é uma burocracia enorme. Então, essas pessoas elas entram com mais facilidade que a maioria. E aí o que acontece? Esses caras que eu falei que eles roubaram daquelas lojas de roupa na Noruega, assim que eles chegaram no Brasil, como eles eram parte do Instituto Neymar, eles entraram em contato com o Instituto e o Instituto já conseguiu garantir para eles uma vaga em outra empresa, tipo, semanas depois deles terem roubado. E isso é uma coisa que deixou muita gente chateada. Porque, por exemplo, a maioria das pessoas que não entrou pelo instituto, a maioria delas queriam muito subir, sabe, para uma outra empresa, para uma empresa que pagasse mais. Daí você tem esses caras que roubaram milhares de euros, literalmente, e a punição deles foi que eles foram punidos com um melhor emprego, com um emprego que pagava quase o dobro do que eles ganhavam antes. E a pior parte é que essa não foi nem a primeira nem a última injustiça que eu vi ali no navio. Teve várias outras histórias. Né? Eu lembro que no bar que tinha ali para tripulação, tinha um espaço onde você podia jogar PlayStation 4. Depois eles colocaram PlayStation 5 ali. E aí tinha uns jogos ali que você podia jogar com seus colegas, né, com seus amigos. Era jogos de luta, jogos de futebol, enfim. Daí, um belo dia, um dos controles, naquela época era um controle de PlayStation 4, foi roubado, né, ele desapareceu. Ninguém sabia onde estava. E aí, como o controle foi roubado, eles cortaram o PlayStation 4. Por conta da ação de uma única pessoa que foi egoísta, que roubou para ela o controle do videogame, ninguém mais podia aproveitar. Então estragou a diversão para todo mundo. E a pior parte é que eu descobri quem era essa pessoa simplesmente porque ela ficava se gabando disso, de que ela tinha pego o controle do PlayStation 4 e que tinha estragado a diversão ali para todo mundo. Eu acho que é como disse um grande poeta uma vez, o brasileiro ele não é contra o roubo, né? O brasileiro é contra ser roubado. Porque assim, no país que a gente vive, especialmente na era que a gente vive, parece que você é incentivado a ser malandro. Parece que você é incentivado a passar a perna nos outros. Porque a chance de você ser pego é pequena. Porque a lei do homem, e não é só do Brasil, tá? Eu acho que é do mundo inteiro. A lei do homem é muito aberta à interpretação. Ela é cheia de buracos, é cheia de favoritismo. As pessoas ali que escreveram e os amigos delas. É cheia de modos das quais elas podem ser reinterpretadas e exploradas. Então, por exemplo, cassinos que a gente tem aqui, né, no Brasil, as bets, elas deviam ser contra a lei, mas elas existem porque elas exploram ali um loop, né, um buraco na lei, e elas conseguem meio que contornar, né, a lei. Então é complicado, e também tem muito dinheiro envolvido nisso, tem muita corrupção, todo mundo sabe disso. Né? E a gente vive num país onde a gente aplaude funkeiro que grava clipes assim de funk
para lavar dinheiro do tráfico de drogas, a gente bate palma para coach que faz criptomoeda que não tem valor nenhum e ele vende assim para a audiência dele só para ele tomar o dinheiro basicamente, sabe? Então a gente vive num país que, se você for olhar de uma maneira fria, de uma maneira mais calculista, vale a pena você ser um bandido. Vale a pena você ser um criminoso e roubar as pessoas, né, com esquemas de pirâmide ou o que for. A única coisa que de fato vai impedir você de passar a perna nas pessoas não é o medo de ir pra cadeia. É a sua honra. É o seu senso de moralidade. É o seu senso de justiça. É isso que vai te impedir de roubar as pessoas. Tudo isso que eu acabei de falar pra você foram coisas que eu refleti enquanto eu passava o esfregão no chão do banheiro, enquanto eu limpava ali as privadas, logo que toda essa história aconteceu. E isso me fez perceber que, como eu disse antes, a lei do homem é falha. Tipo, eu não confio nela. E aí vem o tema do vídeo, né, de que a lei do homem é falha, mas que a lei divina é perfeita. A minha visão pessoal, né, do mundo é bastante baseada na minha religião, né? Eu sou católico e o meu código de honra, eu diria que é bem baseado na fé católica. E naquilo que eu li, obviamente, né, na Bíblia, especialmente no Novo Testamento, né, onde você tem essa questão de justiça. Então, eu confio 100% plenamente na palavra de Deus, naquilo que está escrito na Bíblia. E eu falo isso não só porque eu sou cristão, mas também porque eu acredito plenamente de que eu viveria uma realidade muito triste e depressiva e totalmente pessimista se eu não tivesse essa concepção, se eu não tivesse esse ponto de vista. Porque naquele momento onde eu contemplei a injustiça, né, dos homens, eu pude ter conforto em saber que tem uma coisa muito maior. Em saber que tem uma coisa de fato perfeita, que tem uma lei que de fato não me deixaria para baixo. Então, pessoalmente, por mais que seja revoltante o fato de que essas pessoas, algumas dessas pessoas que roubaram, né, terem escapado sem nenhuma consequência ou de terem ganhado um emprego melhor, eu tenho plena confiança de que existe um plano superior de que eu simplesmente não compreendo, sabe? É algo muito além da vã filosofia humana. E isso me dá conforto, né? Às vezes essas pessoas precisaram passar por isso para verem o erro que cometeram e se arrependerem. Eu não sei, eu realmente não sei. Eu só sei que eu confio na palavra do Senhor, eu só sei que eu confio na palavra de Deus e que isso me dá conforto. Eu não só acredito na lei divina, e a lei divina é aquilo que está escrito, são os 10 mandamentos, é o que Deus deixou escrito na Bíblia, né, as palavras de Jesus Cristo e tudo mais. Né, para mim, essa é a lei divina, essa é a lei perfeita, é nela que eu baseio o meu senso de moralidade, o meu senso de justiça, minha honra, né, e a qual eu tento viver. É claro que eu não sou perfeito, tipo, extremamente longe disso, mas eu tento. Né, está escrito o que é certo e o que é errado. Mas enfim, como eu disse antes, eu não só acredito na lei divina, de que ela é perfeita, não só porque eu sou cristão, mas também porque é reconfortante saber que existe algo superior à lei do homem. É reconfortante saber de que tudo que foi feito no escuro um dia será trazido à luz. Muito obrigado a você por ter assistido esse vídeo. Se você concorda comigo ou discorda, ou tem alguma coisa a mais a adicionar, pode deixar nos comentários, eu vou estar ali interagindo. Então é isso. Uma vez mais, muito obrigado e nos vemos no próximo vídeo. Até mais.